Esse time errou todos os pênaltis de propósito, e o motivo é inacreditável. E aqui, Pogba fez algo bizarro em plena Copa do Mundo. Esses são os pênaltis mais bizarros que nunca mais se repetirão. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. O goleiro fica um tempão fazendo pirueta para tentar distrair o adversário, mas toma o gol facilmente e o adversário dá o troco. Se você não viu esse lance, com certeza tá em outro mundo, porque todo mundo viu esse pênalti maluco em que o cara acerta a trave, ela vai lá pro céu e enquanto o goleiro comemora, a bola vai entrando bem devagarzinho. Ele até tentou desfazer a cagada, mas já era tarde demais. E se você tem ansiedade, não veja esse pênalti. O cara faz o maior preparo do mundo, vai andando e ainda para antes de bater. E a finalização foi um completo desastre. Será que foi com ele que o Pogba aprendeu a bater pênalti? Pelo menos o craque francês sabe chutar a bola. Me diz aí, o que esse goleiro estava tirando? E de onde isso está saindo? Bom, o que importa é que ele conseguiu agarrar o pênalti. Nem o Ibrahimovic acreditou nesse pênalti. Por quê? Quando não se sabe fazer, é melhor só bater o pênalti, como todo mundo faz. E pra você que acha que nem os craques erram, olha que coisa ridícula essa feita pelo Dybala. Eu não sei o que esse goleiro estava querendo fazer, mas deu certo, já que o atacante acabou batendo super mal. Mas calma, que ele vai aparecer mais uma vez nesse vídeo. Immobile é um craque e sabe bater pênalti. Afinal, olha o gol que ele fez. Mas comemorar, dá pra ver que não é especialidade. Esse lance é extraordinariamente confuso. Vou simplesmente deixar vocês verem. Acho que os deuses do futebol não queriam que esse time marcasse o gol. Oitava de final da Copa. Um gol e a Inglaterra empata o jogo. Mas um dos melhores centroavantes do século faz isso aí. Já não basta ele ter perdido o pênalti. No rebote, os jogadores da Argentina ainda fizeram isso. Parece muito que ela era zagueira tirando a bola. E olha que legal, esse mesmo goleiro que mostramos agorinha há pouco usou aquela mesma estratégia para atrapalhar o adversário. Nesse jogo foram 2 penalidades e o cara defendeu as 2. Eu ainda não entendi a estratégia dele, mas parece ter funcionado. O mais incrível desse lance não é nem a tentativa de cavadinha, é que a bola por um triz não entrou. O cara até correu atrás da bola, mas ele não pode dar 2 toques, então não pode fazer nada. Eu já vi muitos pênaltis sendo isolados, mas esse aqui é o campeão, o pior de todos. Ouvi dizer semana passada que essa bola acabou de entrar na órbita de Júpiter. Olha que coisa ridícula. Tudo bem que é um jogo beneficente, mas é incrível que esse mesmo cara já tenha sido um profissional alguma vez na vida, e dos bons inclusive. Vamos para outro aprendiz do Pogba, e mais uma vez, um aprendiz que envergonharia o francês. Ele fez tudo certo, mas na hora de tirar a nota 10, errou feio. Errar um pênalti por ter chutado errado ou por azar, tudo bem, mas errar desse jeito é simplesmente vergonhoso. Não tinha ninguém melhor no time para bater o pênalti.
Esse time desperdiçou todas as suas cobranças de pênalti. E sim, eles fizeram isso de propósito. Estamos falando do Caracas, que fez isso como uma forma de protesto. Durante a partida, um gol deles foi invalidado. E por isso, na disputa de pênaltis no final da partida, eles simplesmente chutaram o balde. Mas o melhor de tudo é que esses pênaltis não são qualquer coisa. Eles não influenciam no resultado da partida. Toda a partida do campeonato venezuelano tinha essas batidas no final. Quem ganhasse levava um troféu com o nome de alguma empresa. Ou seja, era uma forma do campeonato ganhar dinheiro, então protestar nesse momento foi simplesmente perfeito. Sei que a qualidade não é das melhores, mas é um pênalti histórico. Adivinha quem foi o autor dessa obra de arte? Quem diria que seria um atacante como Del Piero? Lembra daqueles pênaltis geniais entre Messi e Suárez? Foi isso que esses dois aqui tentaram, mas falharam miseravelmente. Imagina a cara do treinador depois dessa. E é óbvio que esse pênalti do Neymar estaria aqui. Em todos os seus 15 anos de carreira, esse foi o maior pênalti que ele já bateu na vida. Nem o Beckham escapa dessa. Ele é um dos melhores batedores da história, mas também erra. E esse pênalti marcou o craque por muito tempo. Foi inclusive um dos motivos para ele sair do Manchester United, já que começou a ser meio que odiado por alguns ingleses. O motivo? Essa batida bizarra acabou eliminando a Inglaterra de uma Eurocopa. Você já viu um goleiro defender sem luvas? Pois bem, esse jogador teve que ir pro gol e recusou usar as luvas. E não só deu certo, como esse pênalti defendido ajudou Portugal a ir à semifinal da Eurocopa. E sabe qual a cereja do bolo? Isso aconteceu no mesmo jogo em que o Beckham perdeu o pênalti. Olha o azar absurdo que esse batedor teve. Bom, alguns diriam que foi mérito do goleiro. E aí, o que você acha? O cara foi tentar a paradinha do Neymar, mas ele conseguiu fazer o mais difícil. Perdeu completamente o freio e passou direto da bola. Tudo bem que o campo estava horrível, mas eu tenho certeza que nenhum dos colegas dele fez algo tão feio assim. Me ajudem a tirar essa dúvida. Você acha que ele tentou cavar, dar uma paradinha ou colocar no canto do goleiro? Esse pênalti foi muito bem defendido, mas não satisfeito, ele fez outra defesa absurda logo em seguida. Esse cara foi um gênio. Ao invés de ir para trás, ele ficou próximo da bola e chutou assim que o juiz apitou, não dando nenhum tempo de reação para o goleiro. A perfeição como essa bola entrou faz até parecer que foi de propósito, porque não dá para dizer que ela não veio com direção ao gol. Você já viu uma defesa de um pênalti com a barriga? Bom, isso é possível, porque com esse pênalti mal batido aqui, você consegue defender com qualquer parte do seu corpo. A partida já está nos acréscimos, a equipe adversária entra na área e dribla o goleiro. Mas ele se sacrifica, comete o pênalti e é expulso. Mas já não havia nenhuma substituição para fazer. O único jeito seria colocar um jogador no gol. E ele conseguiu defender, algo que não se vê todo dia. Repara só no quanto o goleiro confia nos seus companheiros. Lá de longe ele viu que o Mbappé acenou para a esquerda e ele acreditou. Se não fosse o atacante, ele não pegaria. Tá, parece até que isso aqui foi gerado por inteligência artificial. Talvez essa seja a primeira vez que você vai ver um gol de calcanhar, mas eu ainda me pergunto como o goleiro não foi nessa bola. Esse pênalti parece que saiu de um anime de futebol, simplesmente inacreditável. E esse goleiro que pegou esse tipo de pênalti do Pirlo em plena final de Champions League, Dudek pegou um dos pênaltis mais importantes da história do Liverpool. Será que isso aqui foi proposital? Eu não duvido que ele tenha escorregado de verdade, mas deu certo no final. Sabe aquela cavada mal batida? Aquela que o goleiro facilmente consegue prever? Essa só entrou porque era do Ibra. Olha a genialidade dele. O corpo está preparando para o chute com a direita, mas quando chega a hora, ele manda com a esquerda, enganando completamente o goleiro. E eu tenho que confessar, essa é a primeira vez que eu vejo um chute de letra num pênalti.
Ninguém percebeu que ele estava acabando com a marca do pênalti, fazendo com que o cara escorregasse antes de chutar. Com essa câmera, eu tenho certeza que isso aí é possível. A questão é, será que é tão difícil defender um pênalti assim? Esse maluco tentou fazer aqueles chutes diferentes e olha que engraçado, o adversário de longe já estava prevendo o pulinho, só que eu acho que ele não previu que o chute seria tão horrível assim. Eu quero saber quem foi o maluco que inventou isso. Essa é de longe a pior corridinha para bater um pênalti que eu já vi em toda a minha vida. E essa cavadinha do Titiarito foi tão horrível que irritou até o goleiro adversário. E olha esse sem noção, ele tentou meter uma cavadinha, mas acabou humilhado. Tá, esse daqui teve personalidade, porque ele olhou na cara do goleiro, foi devagarzinho e fez um golaço, mas o juiz expulsou ele, alegando que foi uma paradinha. Yuri Alberto do Corinthians simplesmente fez uma das cavadinhas mais horrendas da história do futebol. Imagina você ser uma das contratações mais caras da história do seu time e quando bater o pênalti, fazer uma das coisas mais horríveis do clube. Esse aqui eu nem sei o que tentou. Acho que tentou colocar, mas colocou demais. Recuou ridicularmente pro goleiro. Esse cara é volante brigador e quando vai bater o único pênalti da carreira, ele dá a paradinha e esse pulinho. Isso não tem nada a ver com ele. E se não bastasse, o cara perder um pênalti super importante com uma cavada, o goleiro ainda humilha ele fazendo uma embaixadinha. E alguém tem que parar com essa corridinha. Eu não sei em que mundo isso favorece o cobrador. O que eu acho mais bizarro é que o cara tentou dar um chute colocado e ele isolou no centro. Nem pro lado a bola foi. Nem se eu quisesse eu faria isso. E é óbvio que a gente teria essa cobrança aqui. Ela tá muito além de qualquer outra. Não dá pra saber se ele tentou cavar, se ele tentou colocar, se ele tentou tirar do goleiro. O mais engraçado de tudo é que ele tentou fazer isso tudo em cima do Dida. Esse aqui beira a insanidade, porque ele não escorregou, não perdeu o equilíbrio. Ele simplesmente isolou a bola sem nem colocar muita força nela. Normalmente as pessoas dizem que pênalti defendido é pênalti mal batido. Mas como dizer que esse cara bateu mal o pênalti? O Buffon que foi um gigante nesse lance. Outra cavada ridícula. O mais ridículo foi o rebote dele. Sim, esse é o camisa 10 da seleção holandesa. O cara já estava decidido que ia cavar, mas o problema é que 2 metros antes de chutar a bola, ele já estava dando toda a pinta de que ia cavar. Será mesmo que ele treinou a cavada? O que me irrita é que essa moda de cavadinha tá ganhando muita fama. Até os zagueiros mais desengonçados do mundo tentam isso, sem ter a menor postura corporal para enganar o goleiro. O gol é gigante, mas o cara, mesmo com uma batida calma e colocada, consegue errar quase 1 metro do gol. Eu fico me perguntando o nível de nervosismo deles para bater. O gol é muito grande. Até dá para entender uma finalização na trave, mas isso aí é demais. Já esse aqui pelo menos tentou um chute forte, mas o corpo inteiro dele indicava que o chute ia ser no meio. Aí você acha mesmo que o Neymar, na época da rebeldia, não ia tentar isso? Bom, ele tentou, e como esperado, falhou miseravelmente.
Esse daqui inovou, porque ao invés de dar aquela cavada tradicional, o maluco simplesmente deu aquela cavada que a gente dá quando tá cara a cara com o goleiro. Essa briga forte pelo pódio de pior cobrança.